Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos dando início aqui a mais uma aula, a mais uma aula do sexto ano da Escola Geórgia. Antes de iniciar nossa aula, pessoal, gostaria de primeiro fazer a correção da atividade passada referente ao começo da unidade 2, da unidade 2 do livro, onde eu solicitei que vocês respondessem duas perguntas. A primeira pergunta era: quais tipos de eventos naturais podem mudar drasticamente a superfície do nosso planeta? Pois, como foi explicado na última videoaula, nós sabemos que o planeta é dinâmico, ele está em constante mudança e tem alguns eventos que podem mudar de uma hora para outra a superfície do nosso planeta. Dentre esses exemplos, nós podemos citar, por exemplo, tsunamis, terremotos, furacões, além de erupções vulcânicas. Quando eu peço exemplos ocorridos, são, como o próprio nome já diz, alguns desses eventos que já ocorreram na Terra e foram registrados. Então eu trouxe dois aqui, por exemplo, o tsunami no Japão em 2011 e o terremoto no Haiti em 2010. A maioria de vocês souberam responder muito bem essa questão. E a próxima questão era: quais as principais características de camada no interior da Terra? Então, pessoal, aqui eu queria que vocês falassem basicamente das camadas do interior, como eu pedi. Então, por exemplo, não era para falar da crosta terrestre. Eu queria que vocês falassem do manto e do núcleo. E como o núcleo é dividido e como o manto é dividido. A maioria de vocês, poucos de vocês tiveram dificuldade na hora de responder esse tipo de exercício. Quem não respondeu bem essas questões, eu já entrei em contato para que pudesse ser corrigida. Então, pessoal, dando continuidade, falando sobre o planeta Terra ainda, vamos avançar um pouco no nosso assunto. Na primeira aula, nós falamos da constituição da superfície terrestre e do interior da Terra. Nessa aula, nós iremos falar sobre a atmosfera terrestre, a atmosfera do nosso planeta. Então, vamos embarcar nessa viagem para nós conhecermos a atmosfera do planeta Terra. Então, primeiro, a atmosfera nada mais é do que a camada de ar que envolve a Terra. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. O ar da Terra é basicamente formado por nitrogênio e oxigênio. Como nós podemos observar, a maior porção de gás é de nitrogênio, depois a segunda maior porção é de oxigênio, e depois nós temos a divisão aqui entre outros gases, como dióxido de carbono, hidrogênio e entre outros gases. O que nós podemos observar da nossa atmosfera é que nem sempre ela teve essa composição de maioria de nitrogênio e de oxigênio. Há estudos que comprovam que, na Terra primitiva, acredita-se que a maior parte dos gases que formavam eram o gás carbônico, o dióxido de enxofre e o nitrogênio, de modo a impossibilitar a vida na Terra, porque nós sabemos que para ter vida na Terra são necessárias a presença de oxigênio, basicamente, oxigênio e nitrogênio. A Terra primitiva não tinha oxigênio, então por um bom tempo nós provavelmente não abrigamos vida pela escassez de oxigênio. Então, pessoal, quando nós falarmos de atmosfera, nós devemos ligá-la logo a os gases presentes ao redor do nosso planeta, que envolve a Terra. E os gases majoritários são nitrogênio e oxigênio. Dando continuidade. Como que é dividido a nossa atmosfera? Primeiro, a nossa atmosfera se estende por muitos quilômetros acima da superfície. O que isso indica? A atmosfera não se resume
apenas a superfície do nosso planeta. Ela está estendida por várias camadas acima do nosso planeta. O que nós podemos observar dessas camadas, em primeiro instante, é o seguinte: a quantidade de ar não está distribuída uniformemente. O que isso significa? A quantidade de oxigênio que eu tenho nessa região não é a mesma quantidade que eu tenho nessa, muito menos nessa, nem nessa e nem nesta última. Podemos notar que, quanto mais longe estamos da superfície, menos ar nós temos. Este fenômeno nós indicamos como nós falamos que o ar se torna rarefeito. O que significa um ar rarefeito? Quanto mais longe da superfície, menos ar nós temos. E estas regiões da atmosfera estão divididas em 5 regiões principais, que são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Nós iremos embarcar numa jornada e conhecer um pouco de cada uma. Então vamos lá entrar num foguete espacial. Imagine agora você nesse foguete espacial e nós iniciamos nossa decolagem. No primeiro estágio da nossa decolagem, nós iremos passar pela troposfera, que é onde nós estamos. É a camada mais densa da atmosfera e, por isso, a mais próxima da superfície terrestre. É a camada onde nós vivemos, é a região do ar que nós respiramos. Por ser a camada mais baixa da atmosfera, ela é responsável por abrigar a vida no planeta. E também quase todos os eventos climáticos ocorrem nessa região. Quais são esses exemplos climáticos? Principalmente chuvas, nevascas e produção, por exemplo, de furacões e ciclones. Então, essa é a região onde nós habitamos, a região da troposfera. E aqui nesta região é onde existe a maior quantidade de gases. O oxigênio que nós respiramos, em maior parte, está aqui. Porém, o nosso foguete continua a decolar. Acima da troposfera, a próxima região que o nosso foguete encontra é a estratosfera. A estratosfera é a segunda maior camada da atmosfera terrestre e também a segunda mais próxima da superfície da Terra. É na estratosfera, por exemplo, em que nós temos a conhecida camada de ozônio, responsável por absorver a maior parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, não permitindo assim, por exemplo, que nós possamos morrer queimado. Uma característica, pessoal, que nós devemos notar é que quanto mais alto nós formos, como eu já falei, menor é a quantidade de ar. Ou seja, nesta região conhecida como estratosfera, onde, por exemplo, os balões meteorológicos ficam, existe uma pouca quantidade de oxigênio. Tudo bem? E a principal característica da estratosfera? Camada de ozônio, impedindo que nós desenvolvemos principalmente câncer ou então propriamente morrer queimado. Então, o nosso foguete, depois de passar das primeiras camadas, que foram a troposfera e a estratosfera, ele alcança a mesosfera. Primeiro, a mesosfera, o termo meso vem de que é do meio, ela está localizada no meio, e é uma região bastante difícil de ser estudada. O que nós sabemos dessa região é que ela é bastante fria, chegando a temperaturas de até menos 100 graus. Menos 100 graus. E é nessa região, aqui nós estamos a aproximadamente 80 quilômetros da superfície terrestre, onde nós vemos os materiais espaciais entrarem em combustão. Pequenas pedras ou o próprio lixo espacial entram em combustão nessa região. O que isso significa?
começam a pegar fogo. E aí nós temos o fenômeno que nós chamamos de estrelas cadentes. Popularmente, esse fenômeno é conhecido como estrela cadente. E uma das principais características, como eu já falei, é o frio intenso nessa região. Então, o nosso foguete acaba de passar por uma das regiões mais frias. Continuando a subida, chegando em torno já de 80 a 600, passando de 80 km de altura, nós chegaremos com o nosso foguete na termosfera. A termosfera também é conhecida como a ionosfera e é a maior camada de todas, ou seja, ela se inicia a 80 km da superfície e vai até 600 km. 600 km de extensão. Quais as características principais da termosfera? Primeiro, suas temperaturas elevadas. Ou seja, como na mesosfera, por exemplo, nós tínhamos temperaturas de até menos 100 graus, aqui na termosfera as temperaturas serão muito maiores. Segundo, é nesta região que nós encontramos, através das reflexões dos raios solares, o fenômeno conhecido como as auroras. As auroras, sendo que, se ocorrem no hemisfério norte, são conhecidas como auroras boreais e no hemisfério sul, conhecida como auroras astrais. São fenômenos que ocorrem nos polos sul e norte. E por último, a última parada do nosso foguete seria na exosfera. Exosfera. A exosfera é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. É provável que a fronteira mais distante da exosfera chegue à metade do caminho para a Lua, e só a partir que saímos da exosfera que nós entramos no espaço. Quando o nosso foguete chegar na exosfera, é possível, por exemplo, que nós encontramos, por exemplo, satélites artificiais ou telescópios, como, por exemplo, na imagem, o telescópio Hubble da NASA. É nesta região onde nós posicionamos satélites e telescópios. Essa região quase não tem ar, muito rara a quantidade de ar, sendo que a sua temperatura é muito alta durante o dia e muito baixa durante a noite. Uma das principais características aqui é a presença de gás, principalmente o hidrogênio e o gás hélio. Essa é a última camada. A partir deste ponto, o nosso foguete já teria atravessado os limites da nossa atmosfera. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que a atmosfera é muito maior do que nós costumamos pensar. Porque pense aí, pessoal, a exosfera, que é a última camada, inicia-se a 600 quilômetros da superfície terrestre. Gente, isso é muita coisa. Imagine aí um ponto do solo 600 quilômetros para cima. É uma distância relativamente muito grande, muito grande. E ainda está no domínio da Terra, porque a atmosfera ocupa todo esse espaço. E é isso, pessoal. Na aula de hoje, é só esse breve tema que eu queria tratar com vocês sobre a atmosfera terrestre e como ela é dividida. No portal Sismatos irão se localizar as atividades que eu passarei sobre este tema e as atividades que eu passarei sobre esse tema, que serão atividades tiradas do livro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail ou deixar no comentário ou no meu telefone pessoal, que eu tentarei estar sanando as dificuldades sobre esse tema.
que é um tema bem legal, bem fácil de ser aprendido e que eu tenho certeza que vocês não terão dúvidas. No mais é só isso e o nosso foguete aqui continua decolando. Um abraço a todos vocês, fiquem em casa, que Deus abençoe todos nós.